pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Avançado e Mineração de Dados. Hoje nós veremos a parte 1 da revisão da primeira semana do curso. Vamos lá? Big Data Avançado e Mineração de Dados. Revisão da primeira semana, parte 1. Introdução. Com a popularização da internet, houve um crescente aumento na produção de dados pela humanidade. Essa quantidade massiva de dados é chamada de Big Data ou Big Data. Exemplos de aplicações que envolvem Big Data são bolsa de valores, redes sociais e aplicações científicas. Para esse tipo de dado, é interessante a gente utilizar técnicas de mineração de dados capazes de lidar com esse grande volume de dados do Big Data. E o que é a mineração de dados? Basicamente, a mineração de dados ela está dentro de um processo maior que a gente chama de KDD, que é a sigla de Knowledge Discovery Database, ou descoberta de conhecimento em bancos de dados, que envolve a preparação de dados, a mineração e a análise dos resultados. A preparação de dados são processamentos que a gente faz antes de começar a mineração propriamente dita. Limpeza, seleção, transformação dos dados. A mineração é a extração de um modelo, ou de informações úteis em cima de um conjunto de dados que a gente tem para a gente poder utilizar essas informações de alguma maneira. E a análise de dado é a utilização do que a gente aprendeu na mineração de dados. A gente pode utilizar esse modelo extraído para fazer classificação ou agrupar novos dados. Na mineração, a gente tem várias tarefas que podem ser feitas. No nosso curso, a gente vai focar nas tarefas de classificação e agrupamento de dados. O que é a tarefa de classificação? A gente vai criar um modelo com base em um conjunto de dados, onde os dados já estão previamente classificados, e depois eu vou conseguir prever novos dados. Um exemplo interessante é quando eu for cadastrar um novo cliente para uma empresa, eu saber se esse cliente é um bom ou mau pagador com base nos atributos desse cliente, como salário, idade, etc. Agrupamento de dados. No caso de agrupamento de dados, o objetivo é o quê? Colocar objetos semelhantes no mesmo grupo e objetos que não são semelhantes em grupos separados. Um exemplo seria, por exemplo, agrupar fotos de acordo com os rostos de pessoas que aparecem nessas fotos. Então, eu consigo agrupar para uma mesma pessoa quais são os rostos dessa pessoa, que são rostos semelhantes dessa pessoa. É claro que tem uma diferencinha de um rosto para outro, mas a gente consegue agrupar eles de uma forma semelhante. A linguagem de programação que a gente vai trabalhar ao longo do curso é a linguagem Python. É a linguagem de programação mais usada no mundo hoje e a gente vai usar para a gente criar exemplos práticos com as técnicas de mineração de dados. Ele já está disponível no Linux. No caso do Windows, é recomendável a gente utilizar a instalação com o pacote Anaconda, que está disponível nesse endereço para vocês. A gente vai utilizar também, a gente recomenda que vocês utilizem a ferramenta Spider, que é uma ferramenta gratuita, que também já é instalada junto com o Anaconda e também está disponível no Linux, para a gente executar os códigos Python, porque é uma ferramenta que tem diversas funcionalidades interessantes. Tem um editor de código, a gente está vendo um código aqui na parte central, tem os consoles para a gente executar aqui na parte direita inferior, tem explorador de variáveis na parte direita superior, tem uma barra de ferramentas ali onde eu posso executar passo a passo o código e diversas funcionalidades interessantes. Tipos de dados e variáveis. Os tipos básicos de dados que a gente tem na linguagem Python são o int para números inteiros, float para números fracionários, bool para valores lógicos, verdadeiro ou falso, true ou false, e o str para textuais ou string. As variáveis são posições da memória do computador onde a gente usa para guardar um valor e ler esse valor posteriormente. A gente tem que tomar cuidado com nomes de variáveis, porque a linguagem Python é case sensitive, ou seja, se eu tenho uma variável A maiúscula e uma variável A minúscula, essas variáveis são variáveis diferentes.
Quando a gente usa o comando print com alguma variável, ele vai mostrar o conteúdo dessa variável para a gente na tela. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde a gente declara 4 variáveis e mostra o conteúdo dessas 4 variáveis na tela com print. Depuração de código. Então, como eu mencionei, na ferramenta Spider, né, esses botõezinhos de azul na barra de ferramenta, eles servem para a gente executar passo a passo o código. Quando a gente quer fazer isso, normalmente a gente coloca um breakpoint em alguma linha para parar a execução e aí a gente vai executando passo a passo com aquele botão depois do play pause. O breakpoint ele é criado clicando duplo em cima da linha que a gente quer que a execução seja parada, né? E aí eu tenho que executar o código com o botãozinho play pause azul. Se eu quiser executar sem depuração, é o play verdinho. Legibilidade. É importante que o nosso código ele tenha boa legibilidade, né, para que a gente ou outra pessoa que vai estudar esse código consiga entendê-lo mais facilmente. Para isso é importante que a gente tenha nomes sugestivos para as variáveis e outras estruturas que a gente vai usar. A indentação, que no caso do Python ela é obrigatória, né, que é você colocar espaços à esquerda e empurrar o conteúdo para a direita. Depois a gente vai ver alguns exemplos. E comentários, que a gente coloca com o hash ou o jogo da velha. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente colocou um comentário para cada variável que a gente declarou. Entrada e saída de dados. Entrada de dados é feita com a instrução input. Ela fica esperando que o usuário digite algum conteúdo na tela e pressione Enter. Quando ele pressiona Enter, ela captura o conteúdo que o usuário digitou e retorna para a gente no formato de string. Já o print ele serve para a gente escrever informações na tela. Aqui embaixo a gente tem um exemplo onde a gente escreve algumas informações na tela, de bem-vindo. Depois eu peço para o usuário informar o nome com input, quarto na variável nome. Peço para ele informar a idade. No caso da idade, a gente está convertendo com int, porque a gente quer trabalhar com um valor numérico, né? E aí a gente tem mais alguns prints aqui para mostrar esses dados. Operadores aritméticos são os operadores para a gente fazer continhas matemáticas, né? Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação com 2 asteriscos, resto de divisão e divisão inteira. O detalhe aqui que a gente chama é para divisão inteira, né? Que se a gente não quiser a parte fracionária, eu uso o barra de divisão inteira. E o resto da divisão, dependendo da operação que eu vou fazer. Os operadores relacionais servem para a gente comparar duas variáveis ou dois valores. Então a gente pode comparar se dois valores são iguais, diferentes, maior, maior igual, menor, menor igual. Aqui a gente tem um exemplo interessante que eu recomendo que vocês executem no Spider, onde a gente digita dois números e eu executo todas as comparações com esses dois números. E aí você pode observar o resultado que vai dar na tela de acordo com os números que você digitar. Os operadores lógicos, not, or e and, para a gente fazer operações lógicas, combinar resultados de comparações, por exemplo, né? O not me dá o oposto, se eu coloco not em cima de true vira false e vice-versa. O or é verdadeiro se um dos dois operandos forem verdadeiros, né? O not é um operador unário, o or e o and binário. O AND ele só é verdadeiro se os dois operandos forem verdadeiros. Aqui a gente tem um exemplo também usando comparações e usando os operadores lógicos em cima dessas comparações. Interessante vocês executarem esse exemplo também e observarem o resultado que vai acontecer de acordo com os números que vocês digitarem na execução. A biblioteca padrão do Python, ela tem diversas funções que a gente pode usar. A gente já usou o print e o input. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, né? Por exemplo, o ABS para pegar valor absoluto, CHR e ORT para trabalhar com caracteres e código de caracteres, o round para arredondar, o type para me dar um tipo de um determinado objeto. E tem outras funções, né? Aqui temos alguns exemplos de funções interessantes. Quando eu tenho variáveis textuais do tipo str ou string, né? Eu posso usar um método, né, que é uma função em cima dessa variável, uma função que está dentro da variável para me usar.
Então aqui eu tenho um exemplo onde eu estou usando a função find para me procurar um nome dentro do nome completo que a pessoa digitou. Essa função find, por exemplo, ela me dá a posição encontrada ou -1 se ela não encontrar. Mas embaixo eu estou usando o format também em cima daquele string com as chaves para me formatar números na tela, né? Então eu estou colocando ali um número, ele vai pegar o n, vai substituir pela variável n e vai colocar 8 casas decimais com essa formatação. Temos também a possibilidade de utilizar várias outras bibliotecas disponíveis na linguagem. Aqui a gente está usando a biblioteca math e algumas funções dessa biblioteca. Quando não é uma função de biblioteca padrão, eu tenho que primeiro fazer um import da biblioteca, né? Então, import math, e depois eu posso usar todas as funçõezinhas dessa biblioteca math. Math.py me dá o valor de π, math.log para logaritmo, né? E assim por diante. Estruturas de decisão, também conhecidos como desvio condicionais ou estruturas condicionais, são testes que a gente faz para a gente decidir se vai ou não executar uma determinada ação. Aqui é importante a gente tomar cuidado com a indentação. Então, sempre que eu vou indentar alguma coisa, eu sempre vou colocar 4 espaços do lado esquerdo. Então, aqui eu tenho um exemplo de estrutura de decisão simples, que eu estou recebendo uma nota para ver se o aluno foi aprovado, e coloquei um print aprovado somente se a nota for maior ou igual a 60. Somente esse print que está dentro do if, porque ele está indentado. Esse print boas férias vai ser executado de qualquer maneira, porque eu já voltei a indentação para a extremidade esquerda. Do lado direito a gente tem uma estrutura de decisão composta, né? Então eu testo se a nota é maior ou igual a 60, ele vai dar o print aprovado, se não, que é o else, ele vai falar reprovado. Eu posso ter também estruturas de decisões aninhadas, onde eu coloco um if dentro de outro if. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente pega a nota, se for maior ou igual a 60, o aluno já está aprovado. Se não, aí eu tenho um outro if. Vou testar se a nota é maior ou igual a 40 para o aluno ir para a reavaliação, se não, ele está reprovado. E essas estruturas de decisões aninhadas, dependendo da quantidade de aninhamento, ela pode ficar difícil de ler, né? A leitura não fica muito boa. Então a gente pode utilizar estruturas de decisão consecutivas, onde eu junto o else com o if e eu tenho a instrução elif. Então esses dois códigos fazem a mesma coisa, mas a leitura do código da direita é um pouco mais fácil. Se a nota for maior que 60, aprovado. Se não, se a nota maior ou igual a 40, eu vou para a reavaliação. Se não, reprovado. Então, gente, essa foi a revisão, a primeira parte da revisão da primeira semana do nosso curso de Big Data Avançado e Mineração de Dados. Aqui nós fazemos algumas recomendações importantes para vocês tentarem refazer os códigos, tentarem resolver os exercícios, revisar o conteúdo e fazer pesquisas complementares para incrementar ainda mais o conhecimento de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo e bons estudos para vocês. Até mais!